Descubra o livro de Malaquias, o incrível tesouro sagrado que revela o plano divino para a redenção. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, quando o eco da destruição ainda ressoava pelas ruínas de Jerusalém, um novo porta-voz emergiu entre o povo. O nome dele era Malaquias, que significa meu mensageiro. Veio de um povo desolado, marcado pelo exílio e pela dor. Entrando no templo, onde antes se ouvia louvor, Malaquias encontrou corrupção e deslealdade dentro dos próprios sacerdotes, aqueles que deveriam conduzir o povo na adoração a Yahvé. O templo, um símbolo de esperança e devoção, agora carregava a sombra da indiferença espiritual. Movido por um profundo clamor em seu coração, Malaquias se lançou em oração, implorando a Deus por orientação. As festividades se aproximavam, e, enquanto o cheiro dos sacrifícios subia aos céus, ele observou que as ofertas eram, em suas maiorias, desonestas. Os fiéis trouxeram animais defeituosos, enganando a Deus na tentativa de parecerem justos. O céu cerrava-se sobre a cidade, e a deslocação do povo afastava-se do seu Criador. Onde está o Deus de justiça? Malaquias gritou em angústia, questionando a indiferença que se espalhara como uma névoa entre as almas. As palavras de Malaquias ecoaram por Jerusalém, penetrando até os corações mais endurecidos. O povo se dividia em céticos e aqueles que, mesmo na dor, reavivavam a fé. Reuniam-se em pequenos grupos à sombra do templo, compartilhando a lei e relembrando as promessas. Malaquias viu a chama da esperança reacender-se no seio de um remanescente fiel que acreditava que Deus ainda desejava restaurá-los. A intercessão de Malaquias com esse grupo serviu como uma fagulha, e ele começou a transmitir uma visão divina: viria um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. As palavras dele, ardentes como fogo, prometiam não apenas purificação, mas um novo começo, desafiando o povo a refletir sobre a relação deles com Deus. A expectativa pelo mensageiro gerou um burburinho entre as ruínas, mas também um clamor silencioso de dúvida pairava no ar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Malaquias proclamou que essa nova aliança exigiria um compromisso verdadeiro. Ele ecoou as palavras do Senhor, exortando o povo a retornarem aos caminhos justos, a renovarem os seus corações e a se despojarem da corrupção. As promessas de Deus se tornavam cada vez mais claras, e o destino de Jerusalém estava entrelaçado com a resposta desse povo. O futuro da cidade dependia de suas decisões, enquanto o chamado de Malaquias ressoava nas ruas, preparado para definir um novo capítulo na história redentora de Israel. Malaquias continuou sua jornada como porta-voz do Deus Altíssimo entre as ruas de Jerusalém, onde o murmúrio do desespero ainda ecoava nas almas do povo. O templo, uma vez resplandeciente, tornou-se um palco de apatia, e os sacerdotes, que deveriam ser exemplos de piedade, tornaram-se servos da ganância. Ele convocou a assembleia e, com fervor, exclamou: um decreto do Senhor dos Exércitos chegou até mim. Desafia-me. É o que diz o Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Os corações se agitaram, e alguns simpatizantes de Malaquias começaram a vislumbrar a possibilidade de mudança, embora muitos se voltassem em descrença. Como poderiam estes dízimos mudar nossa sorte? Questionaram alguns. Mas Malaquias sabia que a promessa de Deus não falharia. Com um fervor renovado, ele continuou a proclamar que o Deus justo não deixaria sua nação desamparada. Em meio a esta agitação, uma mulher chamada Ana se destacou entre a multidão, seu olhar profundo transbordando esperança e dúvida. Ela se aproximou do profeta, buscando respostas para a dor que carregava em seu coração. Malaquias, se Deus é justo, por que nosso povo sofre?
Por que permitiu que essas sombras cobrissem nossa terra? Sua voz tremia, refletindo a dor de muitos. Malaquias a olhou profundamente, discernindo a fragilidade em seu espírito. Ana, disse ele suavemente, o Senhor nos chama a retornar a Ele com nossos corações. A promessa de restauração depende de nossa resposta a essa convocação. Ele purificará suas almas como a prata é refinada pelo fogo. Ana sentiu uma chama de esperança acender-se em seu interior, embora os desafios ainda parecessem imensos. À medida que o sol se punha sobre a cidade, Malaquias percebeu que a equalização de vozes se tornava cada vez mais profunda. Os murmúrios de transformação começaram a se espalhar pelo povo, e muitos sussurravam entre si sobre as promessas de um futuro melhor. Eles falavam não apenas sobre Malaquias, mas da vinda de um grande mensageiro, aquele que viria para purificar e restaurar. Num momento de silêncio, enquanto a brisa suave balançava os ramos das oliveiras, Malaquias inspecionou as ruas. O peso da missão que lhe havia sido confiada tornava-se mais pesado, mas a determinação em seu coração aumentava. Levanta-te, ó Jerusalém! O Senhor se lembrou de ti e restaurará teu futuro. Com estas palavras, o profeta desejava que as promessas se enraizassem nas mentes e corações do seu povo. Como se anunciando um novo amanhecer, Malaquias preparou-se para a revelação que ecoaria através das gerações. A voz do Senhor rompendo a barreira do tempo lhe sussurrou, eis que eu envio meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Este eco divino carregava a esperança de um futuro em que a justiça e a misericórdia se entrelaçariam mais uma vez no coração daquela nação. Malaquias olhou para o céu, sentindo a presença do Altíssimo e a tensão do que estava por vir. O plano de Deus estava em movimento, e ele revelaria, em sua plenitude, os caminhos da redenção. Batendo seu bastão na terra, Malaquias perguntou em seu íntimo, os que eles chamarão se levantarão para ouvir a voz do Senhor? Ou haverá endurecimento ainda maior? As perguntas pairavam no ar, prometendo um desdobramento que mexeria simultaneamente com dor e esperança, enquanto o povo aguardava o cumprimento da afirmação profética. Malaquias, sentindo o peso da resposta que Deus esperava, dirigiu-se à multidão, seus olhos radiantes com a certeza da promessa divina. O Senhor dos Exércitos não esqueceu de vocês! Proclamou ele, sua voz ecoando pelas ruelas de Jerusalém. A palavra cortava o ar pesado de ceticismo e desencanto, como um fio de luz atravessando uma névoa densa. Ele vem, e com ele, um novo pacto de esperança. Ana, ainda entre aqueles ouvintes, não conseguia conter a emoção que pulsava dentro dela. A reverberação da palavra que emanava do profeta batia contra seu coração como um martelo contra a bigorna, moldando sua fé. Se Deus se lembrou de nós, pensou, então há ainda um caminho para a restauração. Sua mente estava em tumulto com perguntas sobre como seria essa transformação. A noite começou a se aprofundar, e as estrelas começaram a brilhar entre as nuvens, como se o céu estivesse ouvindo o clamor da nação. Malaquias, percebendo a disposição emergente da nação, continuou a falar, agora com uma urgência crescente. O quanto vocês estão dispostos a se voltar para o Senhor? O quanto vocês acreditam que Ele pode restaurar o que foi perdido? Enquanto as palavras de Malaquias penetravam o coração do povo, um sussurro de arrependimento começou a circular. Muitos, que antes hesitavam, agora sentiam a necessidade de um retorno genuíno ao Deus que uma vez amaram. Os sacerdotes, que se mostravam apáticos, começaram a se entreolhar, questionando suas próprias atitudes. Estava chegando o momento de um despertar espiritual? Do outro lado da praça, um velho sacerdote chamado Eliabe ouviu cuidadosamente as palavras do profeta. Seu coração se contraiu, lembrando dos dias em que o altar ardia com as ofertas sinceras e o som dos louvores preenchia o ar. Ele se levantou, tomando audácia para se aproximar de Malaquias. Profeta! Exclamou ele, você fala sobre restaurar, mas como? Como podemos, nós, os sacerdotes, nos voltar para o Senhor quando temos nos afastado tanto? Malaquias fitou o velho sacerdote, compreendendo suas lutas e a tristeza que pesava em seu espírito. Ó Eliabe, respondeu, somente com um coração quebrantado podemos ser moldados. O que eu quero é amor, e não sacrifícios, diz o Senhor, Oséias 6:6.
Ele busca a sinceridade em nossos corações. Voltemo-nos a Ele com arrependimento, e Ele nos curará de nossas iniquidades. As palavras de Malaquias reverberaram entre o povo como ondas em um lago tranquilo, provocando reflexões profundas e um desejo crescente de mudança. O entendimento de que a restauração era possível, se fossem sinceros em seus corações, começou a formar um eco de esperança. Enquanto isso, nas sombras da cidade, entre os muros de Jerusalém, um grupo de homens, chefes de famílias, começou a reunir-se em conselho. Eles discutiam a palavra do profeta, temendo que a transformação que Malaquias estava proclamando pudesse levar à sua própria queda de poder. Um deles, chamado Metus, murmurou: como podemos permitir que o povo ouça tal mensagem? Se eles se voltarem para Deus, onde ficará nossa posição? Precisamos agir antes que isso aconteça. A tensão no ar era palpável, o desespero e a esperança estavam em um delicado equilíbrio. O plano de Deus estava em movimento, e a rede de promessas e consequências se estendia por diante de todos. Malaquias, ao perceber o murmúrio que emergia nos cantos escuros da cidade, levantou novamente sua voz, consciente do desafio que se aproximava. Preparai o caminho do Senhor. E aquele que é justo será conhecido, e aqueles que voltarem ao Senhor serão abençoados além da medida. Com essas palavras, o céu parecia abrir-se ligeiramente, enquanto as estrelas cintilavam intensamente, como se assentissem à afirmação divina. O plano soberano de Deus se desenrolava diante deles, repleto de esperança mas também de desafios eminentes. Mas enquanto a multidão começava a se voltar com sinceridade, uma sombra se aproximava. O eco do conselho maligno dos homens surgia como uma tempestade prestes a se abater sobre Jerusalém. O que isso significaria para a genuína busca do povo? Estava a salvação à porta, ou seria necessário enfrentar uma nova provação? Malaquias sentiu em seu íntimo que momentos decisivos estavam por vir. Ele sabia que a resposta da nação a essa convocação poderia muito bem definir o futuro da aliança. Assim, ele ergueu seu rosto para o céu, murmurando: ó Senhor, que venham a conhecer a verdade e que a restauração seja completa. E a promessa ainda estava por se cumprir, enquanto aqueles corações buscavam ardentemente a redentora presença de Deus, mas a tempestuosa sombra do orgulho humano ameaçava essa nova esperança. Enquanto a noite avançava e a cidade parecia mergulhar em um sono inquieto, os corações de alguns estavam despertos com a inquietude das promessas proferidas. Malaquias, ao contemplar a multidão, viu rostos que antes refletiam a desesperança agora brilharem com uma nova expectativa. Era como se o próprio Deus estivesse semeando a esperança nas almas sedentas de Jerusalém. Eliabe, o sacerdote venerável, continuou inabalável em sua busca por respostas. Aproximando-se de Malaquias, ele falou com um tom de urgência oculto. Profeta, disse ele, se Deus está prestes a restaurar o seu povo, o que podemos fazer nós, sacerdotes, para preparar os corações dos homens? Precisamos nos reconectar com o Senhor, mas o caminho parece obscuro. Malaquias respondeu com firmeza: voltemo-nos ao Senhor com os corações puros e as vidas transformadas. Se me buscardes, me achareis. Jeremias 29:13. Que as ofertas que apresentarmos não sejam apenas de animais, mas de vidas quebrantadas e arrependidas. No entanto, a reunião dos homens das sombras não cessava. Metus e seus aliados, ansiosos, se preparavam para assegurar seu poder. As vozes se elevavam em fervor. Mantenham o povo em escuridão, disse Metus com raiva. Deixem-nos temerosos e desanimados. Se eles acreditarem que a restauração é real, não apenas perderemos controle, mas também o respeito. A tensão política se entrelaçava com a espiritual, como fios de um tecido muito fino, e a batalha se tornava cada vez mais evidente entre as trevas e a luz. Entre os rumores de destruição, Ana, uma das ouvintes fervorosas, decidiu que não podia ficar inerte. Com coragem, ela aproximou-se de Malaquias, e com os olhos radiantes, proferiu: se há um caminho de restauração, eu desejarei caminhar com fé. Estou pronta para conduzir aqueles que anseiam por mudança, mas precisamos encorajar uns aos outros. Juntos, podemos nos voltar para Deus.
A voz de Ana tocou o coração de muitos e pequenos grupos começaram a se formar, orando e buscando a direção do Senhor. A murmuração de arrependimento tornou-se um clamor coletivo, ecoando como um trovão que cortava a noite. Malaquias viu o movimento e levantou suas mãos, ecoando: Feliz é aquele que busca ao Senhor, pois o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. Salmos 1, 4, 5, 18. Com cada palavra, um espírito de avivamento começou a tomar conta das almas que estavam ali reunidas. O tempo parecia suspenso, e as estrelas brilhavam intensamente, como se preparassem para testemunhar a glória que estava prestes a se revelar. Mas nas sombras, a ira de Metus aquecia-se. Nós não podemos deixar isso acontecer, gritou, seus olhos cheios de desespero. Atacaremos antes que eles sejam fortalecidos por essa esperança. E se um novo pacto surgir, quem será o governante de nosso povo? Assim, planejaram um cerco ao grupo que se reunia na esperança de transformação. As forças do mal estavam a caminho de abater os que buscavam a verdade. A aroma de adoração estava no ar, mas eles estavam à beira de uma tragédia. No entanto, enquanto isso, Malaquias, com a sabedoria concedida por Deus, instruía o povo a se manter firme e fervente em suas orações. A preparação para o que estava por vir era vital. Procurai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Era uma época de profunda mudança, e cada coração sincero representava uma fração do plano divino. Assim, à medida que as trevas se aproximavam, uma luz começava a brilhar, e a cidade de Jerusalém estava dividida entre o arrependimento e oposição, esperança e medo. O clamor por salvação instigava a fé em um Deus que não esquece seu povo. O que aconteceria com aqueles que se levantavam em busca do Senhor? Com um sussurro divino, Malaquias sentiu a presença do Espírito nos dizeres: um mistério a ser revelado, um mensageiro do pacto virá, e aqueles que esperam nele serão libertos. Essa declaração deixava todos cientes de que o que estava prestes a acontecer nascia da promessa eterna, ligada a um futuro glorioso, mas repleto de conflitos iminentes. Enquanto a madrugada se aproximava, a atmosfera em Jerusalém carregava um peso sagrado, como se os próprios céus estivessem pesando sobre a terra. Os grupos de oração, fortalecidos pela esperança, se reuniam cada vez mais, buscando fervorosamente a face do Senhor. Cada clamor, cada lágrima derramada em arrependimento adicionava uma nova camada de fervor à atmosfera. As orações se tornavam um perfume agradável ao Senhor, e ele, em sua fidelidade, escutava. Diante da crescente fervência, Malaquias sentia a urgência do momento. Em sua oração, ele não apenas pedia por socorro, mas clamava para que Deus revelasse o propósito oculto de seus desígnios. Pois, como diz as Escrituras, quando o povo de Deus clama, ele ouve e responde. Salmos 34, 17. Um arrepio percorreu seu corpo, uma presença envolvente que parecia prepará-lo para algo além de sua compreensão. Dali, um estrondo ecoou à distância, pulando através das vielas da cidade e atravessando a mente das pessoas unidas em oração. Era um presságio das trevas prestes a se abater, um aviso de que Metus e seus aliados se preparavam para atacar. O som carregava a gravidade de uma tempestade iminente, não apenas sobre o físico, mas sobre o espiritual. Assim, as vozes que antes eram unidas em clamor tornaram-se tingidas de espanto. Ana, percebendo a tensão no ar, levantou-se, sua voz elevada como um farol na escuridão. Irmãos e irmãs, o nosso Deus é um Deus que luta por nós. Ele nos prometeu que não nos deixará e não nos abandonará. As palavras dela ecoavam, convocando o povo a lembrar das promessas inquebrantáveis de Deus. Mesmo quando confrontados com o medo e a desespero, o espírito de reavivamento não poderia ser sufocado, pois a transformação já havia começado. A multidão, agora um grupo coeso, começou a se mover em direção ao templo, buscando o lugar sagrado onde cada coração poderia ser unido em adoração. Vamos adorar ao nosso Deus! Exclamou Eliabe, com uma determinação que brotava de uma nova compreensão. Que nossas vozes se elevem como um clamor de louvor. Quando chegaram ao templo, Malaquias subiu ao altar e, com um olhar sereno, proclamou: Lembrai-vos das promessas do Senhor, que nos disse: A quem pedirdes em meu nome, eu o farei. João 14 horas e 14.
A fé que temos deve ser maior do que a dúvida que nos cerca. Os membros do povo ergueram as mãos com fé, buscando a intervenção divina, um ato significativo e poderoso em momentos de grande necessidade. Mas, enquanto a luz daquela adoração inundava o templo, as forças das trevas se posicionavam às portas da cidade. Metus, em sua fúria, aproximou-se de seus homens, cheio de desprezo pelo que considerava tolice. Apressai-vos! Não podemos permitir que a adoração continue. É uma ilusão que cega o povo. Se nós não agirmos agora, perderemos tudo. Então, do mais profundo dos céus, uma voz tão baixa quanto um sussurro sagrado pairou na atmosfera. O Espírito do Senhor falava ao coração de Malaquias, revelando um aspecto do plano soberano de Deus que ainda se escondia nas sombras. O mensageiro do pacto não apenas virá, mas também preparará o caminho diante de vós. Observai, pois, é no vale da seca que brota a fonte da vida. Malaquias sorriu com sabedoria e compreensão. Nesta batalha, os homens fazem os seus planos, mas é Deus quem traz a vitória. Lembrai-vos todo o tempo, amados, que nada é impossível para Deus. Lucas 1h37. Enquanto o inimigo se prepara para atacar, nós permaneceremos firmes na nossa fé. E assim, enquanto o cerco se distendia através das sombras e o rugido da batalha se aproximava, a cidade de Jerusalém clamara em concordância, pronta para testemunhar a manifestação da glória divina no meio de sua angústia. O plano de Deus já estava em movimento, e a resposta estava prestes a ser revelada em meio ao mais profundo conflito. Qual seria o desfecho dessa batalha entre luz e trevas? O seguinte dia traria à tona o cumprimento da promessa de um Deus que ama e resgata seu povo. Então, a madrugada chegou, trazendo com ela um temor reverencial. As ruas silenciosas de Jerusalém pareciam estar à espera, como se o próprio tempo tivesse pausado na expectativa da intervenção divina. No templo, o brilho das tochas lutava contra a escuridão, refletindo os rostos preocupados dos adoradores, que não se deixavam abalar pela iminente tempestade. Malaquias, em oração intensa, manteve os olhos fixos em direção ao céu, buscando a confirmação da voz do Senhor. As palavras de Ana ainda ecoavam nas paredes do templo, incitando fé e coragem entre o povo. Era como se uma chama perene estivesse sendo acesa dentro deles, aquecendo corações que estavam à beira do desespero. Contudo, a maldade de Metus e seu exército sombrio não se abrandava. O inimigo, ávido pela destruição, se preparava para lançar um ataque que não apenas buscava silenciar as vozes em adoração, mas também extinguir a própria esperança que iluminava os corações de Deus. Mais uma vez, a voz de Malaquias se ergueu, imbuída de autoridade divina: irmãos, se é preciso lutar, então lutemos. Não com armas carnais, mas com a armadura do nosso Deus. Pois está escrito: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, potestades e as forças espirituais do mal. Efésios 6h12. Através da adoração e intercessão, nós conquistaremos hoje. O povo, motivado pelo fervor da declaração de sua liderança, uniu-se em um poderoso coro de louvor. As vozes se entrelaçavam, formando um hino que subia como um espiral de fumaça até os céus. As notas reverberavam no templo e se espalhavam através das ruas, alcançando os limites da cidade. Cada clamor aumentava a intensidade da presença de Deus, enquanto as trevas fora da cidade se aglomeravam, como um exército prestes a marchar. Metus, em sua frustração, encontrou-se caminhando de um lado para o outro, seus olhos cheios de desprezo. Como é possível que esse povo, tão ingênuo, ainda se agarre a promessas que estão além de sua realidade? Se esta celebração não fosse interrompida, ele se tornaria uma força incontrolável. Gritou ele, motivando seus aliados a se prepararem. A determinação do inimigo crescia, mas, da mesma forma, a fé do povo aumentava, formando um contraste ardente entre luz e escuridão. As palmas das mãos de Malaquias se uniram em oração intensa, e ele sentiu a presença de Deus envolvê-lo. A certeza de que algo estava prestes a acontecer permeava o ar. Ele sabia que, embora as trevas crescessem, a luz que se erguia no templo superaria qualquer sombra. Foi então que ele ouviu uma resposta clara, como um trovão distante: Malaquias, ergue-te. Um sinal te será dado.
A multidão estava a par da tensão que se estabelecia fora das muralhas. Os ventos mudavam, e uma inquietude palpitante percorreu o grupo. Alcançando o clímax de adoração, um estrondo ecoou, não mais como um presságio de destruição, mas um chamado à ação. Os adoradores, animados por seu Deus que estava prestes a se revelar, levantaram os olhos em espera. O que seria esse sinal? A resposta, oculta nos planos do Altíssimo, pairava acima, como um segredo esperando para ser desvendado através da obediência e fé de seu povo. A guerra se desenrolaria não apenas na batalha física, mas na certeza de que, em cada clamor, eles estavam se aproximando da intervenção divina que mudaria o destino de toda Jerusalém. Preparai os vossos corações para o que está por vir! Exclamou Malaquias, seu espírito ardendo com expectativa. O Deus de Israel está entre nós e não nos deixará. Mesmo nas trevas, sua luz resplandece. E assim, enquanto o ensaio de batalha se aproximava, uma nova perspectiva de esperança surgia. Quando a essência da fé se torna ativa, as correntes do inimigo não podem permanecer. A madrugada tornava-se um testemunho das batalhas espirituais que se manifestariam em breve, e as promessas de Deus estavam prestes a se cumprir em um esplendor grandioso. Qual seria a revelação que mudaria o curso da história? O povo de Deus se preparava para ver sua glória, e a resposta estava prestes a ecoar por toda a cidade, desafiando até mesmo o próprio Metus e seus planos sombrios. As palavras de Malaquias ecoaram nas paredes do templo com uma força inabalável. As vozes do povo, agora unidas em um único clamor, pareciam ressoar com a própria criação. O templo pulsava com uma energia divina, e a expectativa pairava no ar como um perfume sagrado. As chamas das tochas dançavam, transparentes, refletindo uma realidade maior que estava prestes a se revelar. Os adoradores, sentindo a presença do Senhor, elevaram suas almas em oração e adoração. A melodia que subia dos lábios deles não era apenas uma canção, era um grito de vitória, um ato de guerra espiritual. Enquanto isso, do lado de fora, o coração de Metus se agitava. Ele não conseguia compreender como um povo sem armas poderia se erguer com tal bravura. O orgulho e a raiva se misturavam dentro dele, um combustível sombrio para os planos traiçoeiros que arquitetava. Quando o céu começou a mudar, sinais visíveis da intervenção divina tornaram-se evidentes. Nuvens escuras se reuniam no horizonte, formando uma torrente de energia. Em meio a essa tempestade, uma luz ofuscante começou a jorrar, como se os céus respondessem ao clamor do povo. Malaquias, de olhos fixos, viu uma auréola de luz que iluminou o campo de batalha onde Metus se preparava para atacar. As faces do povo estavam marcadas por um misto de temor e esperança. "Olha!" exclamou Malaquias. "O Senhor está se movendo. Ele vem em nosso auxílio. Como está escrito, porque o Senhor, teu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível." Deuteronômio 10:17. Ele não deixará os seus servos à mercê da escuridão. E assim, neste momento sublime, a adoração se intensificou. Cada voz se tornava mais poderosa, como ondas que se quebravam contra as rochas. Os adoradores se encheram de um ímpeto que só o Espírito Santo poderia conceder. O céu ecoava com os hinos, e a própria terra parecia tremer com a intensidade da louvação. Do lado de Metus, o desespero começou a tomar conta de seu coração. Ele percebeu que não havia apenas homens como uniões, mas uma força maior unida contra ele. Os homens que o cercavam começaram a hesitar, e murmúrios de dúvida estavam se formando entre eles. "O que é isso? O que está acontecendo?" perguntavam-se, aflitos. As trevas que Metus havia convocado começaram a vacilar diante da luz que emanava do templo. Com um gesto de sua mão, Malaquias convocou o povo para uma união ainda maior. "Vamos nos voltar para o Senhor. Ele é nossa fortaleza, e em sua presença, não temeremos." No mesmo instante, em resposta a esse clamor, um estrondo ecoou nos céus, e uma voz ressoante proclamou: "A salvação vem." Os olhos de Malaquias brilharam com ousadia e fé, enquanto ele e o povo se preparavam para se encontrarem frente a frente com seu adversário. Um novo entendimento começaram a surgir entre os adoradores. A batalha não era apenas física, mas espiritual,
e venceriam não pela força do braço, mas pela força da fé. Malaquias olhou para o céu mais uma vez, e as nuvens se abriram, como se o próprio Deus estivesse prestes a revelar um mistério escondido. Ele sabia que algo monumental estava por vir. Um sinal que não seria apenas para eles, mas para toda a humanidade. Aguardai! Gritou ele, sua voz transbordando um fervor sobrenatural. A misericórdia do Senhor se manifestará em poder. Esta é a hora do nosso Deus. O que os nossos olhos não podem ver, nossas almas devem crer. E assim, prontos para um passo adiante na batalha de suas vidas, o povo de Deus se preparou para o que estava por vir, cientes que a intervenção divina não tardaria. O que se desdobraria em minutos não era apenas a luta entre a luz e as trevas, mas o próprio cumprimento das profecias e promessas de Deus com relação à sua aliança. Porque em breve, a promessa se tornará um testemunho, murmurou Malaquias, sabendo que a revelação divina estava prestes a estourar sob a nuvem densa que envolvia Jerusalém. Que novos caminhos Deus traria à luz? Quais segredos ainda cabem nos planos do Altíssimo? A expectativa crescia, e a história de redenção clamava por ser escrita. O vento começou a soprar, como se o próprio Senhor tivesse enviado um aviso. As nuvens escuras tornaram-se mais densas, e a energia na atmosfera carregava a tensão de uma tempestade iminente. Malaquias, com os olhos fixos na abóbada celeste, sentiu a presença de algo extraordinário prestes a se desdobrar. O povo, em unidade, continuava a clamar: salva-nos, Senhor! A nossa esperança está em ti. Do lado de Metus, a raiva se transformava em pavor. Ele observava o campo diante dele, o lugar onde a batalha se desenrolaria, e sentia que a atmosfera havia mudado. Ele nunca imaginara que aqueles que pareciam serem presas fáceis levantariam um clamor tão poderoso. Que mágica é essa? Murmurou para si mesmo, sua dúvida emergindo como uma fraqueza crescente em sua fortaleza de trevas. Uma voz profunda e autoritária ressoou entre os trovões que começavam a ribombar. A batalha pertence ao Senhor, ecoou pelo vale, ouvida por todos, tanto por aqueles que se consideravam guerreiros de fé quanto por aqueles que se sentavam ao lado da sombra da morte. A declaração transcendeu a lógica, uma verdade que penetrou os corações. O momento finalmente chegou. Malaquias, em um gesto de determinação, levantou suas mãos, proclamando: que cada coração esteja preparado. O Senhor, que fez o céu e a terra, veio em auxílio de seu povo. Como está escrito: não temais, porque eu estou convosco, não vos assusteis, porque eu sou o vosso Deus. Isaías 41:10. E, ao pronunciar essas palavras, um silêncio reverente se instalou, como se a própria criação estivesse ouvindo. As nuvens, agora pulsando como vasos de aflição, rasgaram-se num clarão de luz. Um relâmpago iluminou o céu, e os olhos de todos se voltaram para a direção da claridade. Eles eram testemunhas de algo sobrenatural, uma manifestação da presença imensa do Criador. Diante do poderoso espetáculo, um sentimento profundo de temor e reverência tomou conta de cada um. O que está acontecendo? Perguntou um dos soldados de Metus, sua voz trêmula. O líder, alimentado pelo orgulho, tentou esconder sua insegurança, mas as trevas que comandava estavam prestes a se dissipar. Malaquias, indomável e audacioso, uniu os fiéis em uma nova invocação. Movam-se em direção à luz. O nosso Senhor é forte e poderoso. Ele subirá contra as forças da escuridão. Como está escrito, foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28:18. Seu clamor estava cheio de fé, e a multidão respondeu com um grito unificado, sua voz ecoando como trovão: Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. A linha entre os dois grupos começou a se borrar, cada um sentindo o impacto da presença divina. A batalha, que parecia um confronto físico, tornava-se cada vez mais evidente como um combate de os dois reinos. O adversário de Malaquias, agora, não era apenas um homem, mas uma manifestação do mal que se opunha a toda a dádiva do Senhor. Enquanto isso, entre as nuvens, algo se revelava, um símbolo radiante, uma promessa cumprida, logo se desnudaria diante dos homens.
A esperança que eles carregavam estava prestes a se materializar em um sinal resplandecente que mudaria não apenas seus destinos, mas sacudiria a fundação de todo o povo escolhido. Espere e veja a salvação do Senhor, disse Malaquias, ainda mais convicto, olhando para as novas dimensões que estavam se desvelando. Ele sabia que os propósitos de Deus não eram limitados ao presente, mas estendiam-se para o futuro, tocando gerações que ainda não haviam nascido. E assim, entre o clamor do povo e a luz que se aproximava, a expectativa começava a crescer como um incêndio que se alastra. Eles estavam à beira de um grande alicerce, uma revelação que não apenas os libertaria de suas aflições, mas transformaria toda a criação. Ninguém poderia imaginar o que Deus preparava, e a intercessão do tempo e da eternidade estava prestes a se manifestar. Qual seria a nova declaração do Altíssimo? A história da redenção estava prestes a ser selada com um novo mistério que mudaria tudo. A tempestade finalmente se desabou, não sob a forma de um grande dilúvio, mas trazendo consigo uma chuva de bênçãos e promessas. Em meio ao tremor da terra e do céu, Malaquias sentiu como se as palavras do Senhor fossem sussurradas em seu coração: eu farei brotar a justiça como a luz, e a salvação como a lâmpada acesa. As vozes do povo tornaram-se um único clamor, uma sinfonia de adoração que atravessava a escuridão. Metus, agora apavorado, observou a insegurança crescer entre seus homens. Suas faces agora mostravam dúvidas onde antes havia apenas desdém. Recuem! Ele gritou, porém sua ordem já não soava tão firme diante do poder que estava sendo manifestado. Um relâmpago cortou o céu, e o povo de Deus, fortalecidos pela presença divina, avançaram como um só corpo, suas almas ardendo com a certeza da vitória. O símbolo resplandecente nas nuvens se tornou uma cruz luminosa, um reflexo do sangue redentor que foi derramado. Malaquias observou, com lágrimas nos olhos e gratidão no coração, enquanto a luz envolvente transbordava e tocava cada fiel, trazendo cura e esperança. O Senhor relembrava ao seu povo que a promessa da salvação nunca seria em vão. Como está escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Aumentava a pressão nos corações de Metus e de seus guerreiros. O desejo de lutar foi obscurecido pelo temor reverente, e os ecos da união do povo em clamor tornaram-se um eco de traumas passados, quando se insurgiram contra o Senhor. Por que estamos lutando? A luz está do lado deles, um soldado sussurrou, enquanto outro murmurava sobre retiradas. A atmosfera pulsava com a intercessão do reino celestial e da luta terrena. Malaquias sentiu que cada palavra que proferiam trazia consigo não apenas a esperança, mas também uma bênção rica e verdadeira. Avancem, fiéis! O Senhor tem um plano magnífico, e esta batalha é apenas o caminho que nos levará a uma nova aliança, uma nova transformação. Quando as duas forças se encontraram, a luz e a escuridão colidiram em um espetáculo de poder. Os guerreiros leais, agora energizados pela presença de Deus, ergueram suas espadas de fé. As armas de Metus eram tão frágeis diante do poder do Senhor. Uma explosão de luz resplandeceu ao centro do vale, e as vozes dos homens se uniram em um grito, como a maré que rompe em uma praia. Então, um repentino silêncio caiu ao redor. A luz começou a moldar uma figura majestosa, revestida de glória. Era um anjo, portador da mensagem do Altíssimo, e sua presença trouxe temor e reverência. Não temas, porque venho em nome do Senhor dos Exércitos. Sou o portador de uma boa nova, a libertação está próxima, e a redenção será vista por todos. Com grande poder, o ser celestial declarou a vitória que estava para se manifestar, e Malaquias sentiu seu coração pulsar com cada palavra. O que está escondido será revelado, e a aliança que foi prometida desde os dias de Abraão se cumprirá inegavelmente. E, ao dizer isso, o anjo erguendo sua espada flamejante, apontou para o céu. Este é o momento em que os corações se unificarão, e os destinos serão entrelaçados segundo o plano soberano de Deus. Malaquias, com a mente fervilhando, compreendeu que aquilo era apenas o prenúncio de algo bem maior. Enquanto todos olhavam para cima, a compreensão de que cada clamor fervoroso não era em vão penetrava suas almas.
Uma nova era estava prestes a se levantar, e a história da salvação seria revelada em profundidade ímpar, tocando as gerações a seguir. Mantenham-se fiéis. O Senhor está prestes a agir como nunca antes, afirmou Malaquias, com a luz ofuscante ainda envolvendo todos. Preparem-se, pois o dia da salvação se aproxima, e as portas do céu vão se escancarar diante de nós. O povo, enraizado em fé, não sabia que o que vinha em seguida era a revelação do plano eterno de Deus. Um mistério que transformaria toda a nação e, através dela, traria a luz ao mundo. Um raiar de esperança encheu Jerusalém enquanto a luz etérea pulsava, dois reinos colidindo em uma batalha que transcenderia o tempo. Malaquias, em meio ao fervor e ao clamor, discernia que a intervenção do Senhor estava prestes a se desdobrar de maneiras além da compreensão humana. O anjo, portador da mensagem celestial, elevou sua voz em glorificação. Nesta hora decisiva, preparem-se. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O povo de Israel se uniu em um coro de adoração, suas vozes como um torrente que varria a cidade, indo além das vozes reunidas no templo, tocando os céus e abismos. As palavras de Malaquias reverberaram no coração deles, incutindo força e coragem. O Senhor nosso Deus é poderoso para salvar. Ele não abandonará aqueles que buscam a sua face. Enquanto isso, Metus e seus homens, uma vez petulantes, estavam agora cercados pela incerteza e pelo pavor. A luz que brotava do céu não era apenas uma manifestação de esperança, mas uma afirmação do plano divino que existia desde a fundação do mundo. Precisamos agir! Gritou Metus, a frustração em sua voz refletindo seu desespero. Um dos soldados, abalado pela luz, hesitou e questionou: e se esta força for mesmo do Senhor? O que nos impede de serem consumidos por ela? A dúvida começou a corroer a cabeça do exército de Metus, seu moral desmoronando enquanto a presença angelical brilhava intensamente, como um farol de justiça e verdade no horizonte. Malaquias, por sua vez, sentiu o Espírito Santo inflamando seu coração. Agora é a hora do ataque espiritual. O Senhor é a nossa fortaleza e nosso refúgio. Com a centralização do povo em torno de sua autoridade, ele ergueu a voz novamente, declarando: a batalha não é nossa, mas do Senhor. Juntos, marchamos em fé, e ele nos levará à vitória. O anjo, intimamente ligado à invocação de Malaquias, desceu do céu, suas asas como a luz do sol recém-nascido. Eis que trago boas novas. A promessa de libertação e redenção não tardará, pois nesta cidade onde a escuridão virou lar, a luz de Deus irá resplandecer de maneira vibrante. Os homens de Metus, sentindo a realidade daquele desafio celestial, começaram a ir em direções opostas. O poder do medo se apoderou de seus corações, e os delírios deixaram de ser um possível sucesso sanguinolento. Recuem! É um culto à miséria que estamos prestes a orquestrar. Rosnou Metus, mas sua voz não tinha mais o peso que anteriormente tinha, enquanto a luz fortalecia aqueles que clamavam ao Senhor. E assim, com a opressão dissipando-se como a neblina diante do sol nascente, Malaquias e o povo se prepararam para um avanço, não em força bruta, mas na certeza da vitória prometida. Irmãos e irmãs, vamos avançar, sabendo que o nosso Deus não falha. A sua palavra nunca voltará vazia. Ele agiu com propósito, sentindo que as correntes da incredulidade estavam sendo quebradas. Então, na ala da cidade, algo monumental começou a acontecer. A nuvem de glória que se acumulava estava comandando a terra a reagir. Um trovão ribombou, e uma vibração suave percorreu o solo. A terra estava prestes a testemunhar uma manifestação do novo pacto que Deus traria. A luz que emanava do céu começou a se condensar em um canal glorioso, permitindo a descida de uma torrente de bênçãos. O povo gritou em júbilo quando a presença do Senhor se manifestou como um rio de vida e esperança. As promessas que antes eram faróis distantes agora se tornavam a realidade diante de seus olhos. Mas, ainda se aproximando da batalha, Metus lançou um último golpe de desespero: atirem suas armas. Não podemos nos rendê-los. Lute ou morra aqui. Porém, as vozes da adoração, tão unidas e firmes, foram mais que suficientes para derrubar o espírito maligno que se erguera contra eles.
Diante de tal manifestação, Malaquias percebeu com fé profunda que o plano soberano de Deus estava finalmente se cumprindo. Os céus estavam se abrindo, a glória de Deus estava se revelando, e a intercessão do divino e humano trazia resposta a uma nação cheia de promessas, agora unida em um clamor coletivo. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O povo encheu os ares com uma adoração contagiante, enquanto, ao longe, as forças de Metus se dissipavam como folhas secas ao vento. Com isso, Malaquias viu a luz resplandecer. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer transcendia a mesma Jerusalém, alterando destinos, mudando o curso da história das gerações. E no coração dele, um novo mistério ecoou. O mensageiro do pacto chegou, e com ele, a confirmação de que um novo dia amanheceria para todos os que acreditassem. E assim, enquanto os raios da manhã traziam consigo a certeza da promessa, o povo de Deus aguardava com expectativa o cumprimento do propósito redentor, testificando que a linha do tempo de Deus estava prestes a se expandir. O próximo passo em sua soberania se desenrolaria, levando a nação a um futuro que retumbava com a luz da graça e redenção divina.